Quando o Trump impôs as tarifas contra o Brasil, as empresas exportadores brasileiros se mobilizaram junto com compradores de produtos brasileiros nos Estados Unidos para ligar para deputados, para a Casa Branca e dizer, cara, isso é péssimo para vocês, vamos reverter isso. Foi uma operação de lobby. O Brasil, não, obviamente, não tem nem perto o que Israel tem em Washington. O Brasil não tem grupos que financiam Aham. candidatos no Congresso para que tenham uma postura mais pró-Brasil. Não tem isso. Mas o Trump, eu acho que o Trump queria celebrar uma grande vitória, queria entrar na história como o cara que encerrou esse ciclo político no Irã. E E aí é saiu isso. pela culatra, né, meu É, irmão? E assim, de novo, o histórico de ações militares americanos ao longo das últimas décadas é terrível. Terrível, mesmo sem tropas. Olha a Líbia. Obama, isso não é só Trump, tá? Obama, quando a Primavera Árabe passou por vários países do Oriente Médio, começou uma guerra civil na Líbia Aham. e o Gaddafi eh, perdeu o controle sobre algumas cidades e uma das principais cidades da Líbia é Benghazi, caiu nas mãos dos rebeldes. E aí ele fez uma série de pronunciamentos muito controversos que ia retomar a cidade e não teria nenhuma misericórdia com os moradores de Benghazi. E aí havia pessoas dizendo, olha, isso aqui tem cara de um massacre contra civis, a gente precisa proteger essas pessoas. E no Conselho de Segurança foi aprovada uma resolução para permitir uma intervenção militar da OTAN sem tropas, mas só por cima para bombardear alvos e enfraquecer o regime de Gaddafi. O que aconteceu? Isso acabou se transformando numa estratégia de mudança de regime. O Gaddafi foi pego pelos rebeldes, foi morto numa situação muito controversa, porque eles basicamente mataram ele na rua onde eles acharam ele. E o país está em guerra civil desde então. É uma catástrofe, assim. Há 15 anos o país está numa situação lamentável. Que era um país que não vinha mal, né? Assim, um líder muito controverso, com abusos, etc., Uhum. e com passado, inclusive, de ter financiado também grupos terroristas no exterior, etc. Ah, os Mas é um Estados país Unidos também coeso. financiam as paradas às vezes, né? Assim, os Estados Unidos apoiaram contra a União Soviética no Afeganistão os Mujahedin, Uhum. que venceram contra os invasores russos, mas depois tomaram conta do país, que depois acabou atacando os Estados Unidos. Ou Uhum. seja, sei, é, né, se nunca o efeito de longo prazo assim é muitas vezes imprevisível. Então, eu concordo contigo, mas assim, é, a probabilidade do Irã se transformar num ator estável a partir da atuação militar americana Entendi. é muito pequena. Pequeno. E agora todo mundo está pagando o preço. E agora eu queria só mostrar aqui tem um mapa que o que está acontecendo agora? Então Ah, aqui a gente tem o Golfo Pérsico, Golfo Pérsico, né? E aham. aí ao lado de onde diz Oman é o Estreito de Hormuz. E o Aham. Irã, ao poder controlar esse estreito, acaba tendo uma enorme influência sobre boa parte das exportações dos Emirados, do Catar, que é um dos principais exportadores de gás natural, que, aliás, para os europeus agora é uma grande dor de cabeça, porque depois da invasão russa à Ucrânia, eles pararam de comprar gás, em boa medida, gás russo e começaram a aumentar suas compras de gás justamente do Catar, que agora também não podem Uhum. mais. Então, uma parte considerável do petróleo da Arábia Saudita também passa por lá. Agora, se o Irã dizer, olha, gente, a gente vai controlar o Estreito de Hormuz por anos, esses países podem controlar, podem construir é, é, infraestrutura energética para exportar o petróleo pelo Mar Vermelho, que fica do outro lado da Arábia Saudita. Aham. O problema é que os rebeldes Houthis no Iêmen, a princípio, também têm a capacidade de fechar aquele estreito aí no sul, que é Entendi. ainda mais, é ainda menor e ainda mais fácil de fechar do que o Estreito de Hormuz. E por lá, isso conecta com o canal de Suez, que Aham. conecta o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. 25% dos contêineres de todos os produtos do mundo passam por lá. Então, assim, aquilo pode piorar muito, porque os Houthis são aliados do Irã, e se eles
optarem por fechar aquilo também, a economia global para muito rapidamente. Porque daí você tem que passar pela África do Sul. Aham. Entendeu? E aí tudo vai ficar mais caro. Mas a gente teve essa situação 5 anos atrás, quando um barco encalhou no canal de Suez, você lembra? Lembro. Foi uma merda isso É, daí, cara. e aumentou os preços muito rapidamente, né? Então, assim, existe esse risco, Eita. mas assim, só para dizer, Ah, é, meu o, Deus. a Arábia Saudita já exporta parte do seu petróleo pelo Mar Vermelho. Se eles perceberem, olha, o Irã está tentando controlar o Estreito de Hormuz a longo prazo, a gente vai ter que pedir pagar pedágio, etc. Eles vão aumentar a infraestrutura para poder exportar para o sul. Então, a longo prazo, o Irã não pode fazer isso o tempo todo. E chega um momento em que todo mundo vai dizer, tá bom, então a gente vai construir pipelines que vão permitir que a gente exporte por Aham. outros caminhos. Mas a curto prazo é uma situação complicada. E, como eu disse, o Trump se meteu agora nessa situação e agora não tem mais saída positiva, por assim Tô dizer. entendendo, tô Eu acho que a gente entendendo. está olhando dois cenários. Uma de retirada, que é um cenário ruim porque você empodera o Irã, que é um ator imprevisível e assim um regime que acabou muito repressivo, que se fortaleceu graças à intervenção militar americana. Ou você tem um cenário de intervenção militar, que muito provavelmente produz uma crise ainda maior, mas que tem uma pequena chance dos Estados Unidos se imporem ao ponto de impor Aham. um líder pró-americano, como é o caso na Venezuela, uma Delcy iraniana. Isso que é o Entendi. sonho do Trump. Só que isso daí é muito complicado, especialmente porque ele não derrubou o regime. Não Pelo derrubou? contrário, É. entrou um cara ainda mais Não, radical. e já morreram milhares de pessoas, né? Também assim, Não que ele tenha se fosse mudado o assim uma regime coisa depois, né? rápida, assim, no Irã, na Venezuela, eu vou dizer o seguinte, mesmo depois desse sequestro, é um pouco humilhante para os venezuelanos o que aconteceu, né? Mas assim, o Maduro super odiado, o cara assim, terrível, realmente, é o país uma situação lamentável. Então, E não morreu meu tio que morava lá, exato. né? Então, assim, morreram poucas pessoas. Então, você fazer uma coisa dessa e depois, de alguma forma, facilitar uma abertura política, etc., eu acho que poderia ter dado certo. O Trump não Aham. quis fazer isso. Então, assim, se eles tivessem conseguido rapidamente forçar o regime a se render, colocar o Shah lá, tirar ele da casinha dele em Aham. Washington, botar ele lá, acho que ainda, pelo menos, tem uma chance de ter aí um regime viável. Mas agora, com cada dia que passa, morre mais gente. E assim, o Trump tá. E essa é a minha maior preocupação. Você tá agora. O Trump abertamente fala em atacar infraestrutura energética não militar. Isso quer dizer, exatamente o que a Rússia está fazendo na Ucrânia. A Rússia na Ucrânia ataca infraestrutura civil energética para que a população passe frio, para reduzir a moral, a Aham. determinação da população iraniana. Isso garante assim que os ucranianos vão odiar a Rússia para sempre, porque aquilo é muito traumatizante assim. Porra. Se os Estados Unidos fizerem isso, o Irã já disse abertamente: a gente vai retalhar e atacar não apenas a infraestrutura energética do Golfo, mas a gente vai atacar as usinas de dessalinização que são necessárias para abastecer a população em vários países do Golfo com água potável, porque não tem água potável. Aí, se você ataca essas usinas, você de repente tem milhões de pessoas que não têm água. E esse é muito pior do que pessoas que estão sem alimentos, porque você pode passar uma Aham. semana, você sobrevive alguns dias sem alimentos, sem água. Você cria uma catástrofe humanitária porque as pessoas estão com horas e sobretudo no Oriente Médio. A gente não está falando assim. Se Aham. você tem uma situação, talvez um apagão energético e falta de água potável, e aí a situação vira outro patamar de Causa. crise. Aham.